Oi, gente, tudo bem? Nós vamos começar aqui a nossa primeira aula e apresentando para vocês essa aula, eu coloquei o tema Psicologia do Trader com Natália Garcia, que sou eu, e o que a gente vai aprender nessa primeira aula são os pilares da consistência. Eu vou pedir para você separar agora um caderno, separar uma folha de papel, algumas canetas, porque o que a gente vai discutir nessa primeira aula hoje é a base para todas as nossas próximas aulas. Então, é muito importante que você entenda esse conteúdo, é muito importante que você não fique com dúvidas. Então, estamos lá no grupo do Telegram, estou lá no Instagram para poder ajudar vocês em todos os questionamentos que aparecerem ao longo dessa aula. O que é importante? Quando a gente está falando de consistência, nós estamos falando em 3 pilares que vão construir toda a base, todo o suporte para você conseguir atingir a sua consistência. Então, o primeiro pilar, nós vamos chamar do pilar de objetividade. O que é o pilar da objetividade? Esse pilar, ele é responsável, como o próprio nome diz, por você ser específico. O pilar da objetividade, ele é aquele que vai abordar a parte técnica no mercado financeiro. E aqui a gente vai precisar discutir um ponto que é muito importante, que é o seguinte: poxa, Natália, qual que é o peso que eu dou para o emocional? Algumas pessoas falam em 60 emocional, 40 técnico, outras já falam em 80 emocional e 20 técnico, outras falam em 90 emocional e 10 técnico. A questão é, toda essa relação de técnica e emocional vai depender muito da fase que você está. Então, se eu sou um trader iniciante, eu não posso falar que 80% do meu problema é emocional e 20% é técnico. Porque se eu sou um trader iniciante, eu estou iniciando no mercado financeiro e eu não tenho ainda um conhecimento técnico, eu ainda não tenho uma padronização da forma que eu opero, eu não posso falar que o meu problema é emocional. E muitas pessoas que eu atendo, quando chegam no consultório, a primeira pergunta que eu faço é: qual é a sua estratégia? Como você opera? E se você não sabe responder essa pergunta, ela é muito interessante porque muito da sua dificuldade emocional parte de uma falta de objetividade. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai começar a trabalhar aqui. Qual é a função da objetividade? Eu coloquei aqui pelo menos 5 tópicos que vão ajudar você. A objetividade, ela tem como função, primeiro, padronizar a tomada de decisão. Esse ponto ele é muito importante porque quando a gente está falando de hesitação, quando a gente começar a falar de dias de fúria, quando a gente começar a falar sobre confiança excessiva, falta de confiança, todas as dificuldades emocionais que são apresentadas no mercado financeiro, elas influenciam diretamente na nossa tomada de decisão. O que é a minha tomada de decisão? Tomada de decisão é definida como? Como que você faz uma escolha? Se você vai comprar ou vender, ou você não vai fazer nada. Basicamente é isso. Qual que é o conjunto de elementos que você vai pescar todas as vezes, que você vai coletar todas as vezes, para poder padronizar a maneira como você vai tomar uma decisão, como você vai concluir algo. Então, a objetividade ela vem dessa forma. Para sermos consistentes, é importante que tenhamos uma padronização. Consistência e padronização é exatamente a mesma coisa. Logo em seguida, eu coloco o que aqui? Pensar sempre da mesma forma. Então, se eu estou pensando sempre da mesma forma, eu consigo sistematizar o meu raciocínio e agir de forma consistente. Agora, me fala aqui, já aconteceu em algum momento de você estar operando e você começar a desequilibrar o peso que você dava nas informações? Então, às vezes, você olhava uma absorção e falava assim, mas essa aqui não está tão boa. Ou, não sei, esse lote aqui está grande demais.
mas não sei. Você começa a criar uma relação de dúvida com aquela informação que você está enxergando. E quando você começa a criar uma relação de dúvida com aquilo que você está enxergando, onde que você vai ter um problema? Que você vai desequilibrar o peso que você dá nas informações, você vai novamente sair daquilo que é consistente. Pensa, consistência é fazer sempre da mesma forma. Se eu não estou dando os mesmos valores para as informações todas as vezes, eu estou variando isso, logo eu não estou sendo consistente. E é muito importante a gente ter essa consciência pelo seguinte: Natália, dá 5 minutos de mercado, se eu já não fiz uma operação, eu pego meu celular, eu desvio do meu foco. Poxa, Natália, deu 15 minutos de mercado, eu já vou olhar lá no Instagram para ver se não tem ninguém que já operou, alguém que já bateu a meta, que está enxergando a mesma coisa que eu preciso conseguir de uma referência externa para conseguir operar melhor, para eu conseguir validar aquilo que eu estou enxergando. Por que que isso acontece? Porque por não ter padronizado o seu processo de tomada de decisão, você começa a dificultar o desenvolvimento do seu foco e da sua concentração, porque você não sabe no que você tem que focar. Como que você vai conseguir focar em uma informação ou se concentrar em uma informação que você não sabe o que é que você precisa ver? E aí, a hora que você não sabe o que você precisa ver, a sua mente ela fica exposta, ela fica vulnerável. E ao ficar vulnerável, ela vai aumentar a sua ansiedade. A gente vai aprender nas próximas aulas que a ansiedade ela é um reflexo de quando a sua mente se sente ameaçada, para a possibilidade de ter algum prejuízo. Então, vamos lá. Se eu não tenho uma forma de operar que é igual todas as vezes, se eu desequilibro as minhas informações, se cada vez eu opero de uma forma, seguindo um operacional diferente, eu não fico focada, eu não fico concentrada e minha ansiedade está a 1000, convenhamos, como que você vai conseguir performar bem? Você não vai conseguir performar bem. Por quê? Porque está tudo desequilibrado. Então, essa aula aqui dos pilares é justamente isso. E eu vou ensinar agora a você como você vai desenvolver o pilar da objetividade. O pilar da objetividade, como eu falei aqui para vocês, é para seguir uma sequência de tomada de decisão. Tenho aqui a sugestão. Qual é a sugestão? Região, stop, alvo, gatilho de entrada / fluxo e condução. Essa é a melhor sequência que você vai ter para poder entrar em um trade. Natália, mas eu já tentei outras formas. Tudo bem. Muitas pessoas, elas fazem o quê? Principalmente porque tem uma crença rolando no mercado que ela diz o seguinte: eu sou leitor de fluxo, eu vou ler fluxo, o fluxo que manda, o fluxo que desconta tudo. Isso não é uma verdade. Por quê? O fluxo, ele é somente o seu gatilho de entrada. Ele é aquilo que vai sinalizar para você que você está autorizado a entrar na operação. E muita gente faz o quê? Coloca o fluxo em primeiro lugar, depois vai ver região, depois ver quanto que pode ganhar, para depois pensar no stop. Só que ela já entrou. No que ela já entrou, ela vai fazer o seguinte: não está na minha região. Como que vai ficar a sua segurança em relação a isso? Super baixa. Aí, qual que vai ser a dificuldade que você vai ter? Você vai zerar a operação que você está fora da região porque você entrou numa absorção? Não. Qual que vai ser o argumento? E se eu zerar isso aqui e a operação ir para frente? Ou e se eu sair daqui? E se eu sair com esses 3 pontos para trás e eu me violinar e ela tivesse dado gain? Então, o que mais acontece é as pessoas desajustarem essa sequência para tomada de decisão. Lembrando, você, leitor de fluxo, você tem como obrigação estabelecer esses 3 primeiros pilares. A região, ela precisa ser objetiva. Se eu tenho uma compra que é do 10 ao
5, por exemplo, uma compra que é do 20 ao 10, se eu falo para qualquer pessoa do 20 ao 10, todo mundo vai ter a mesma região. Não tem como ela ser interpretada, não tem como ela ser diferente perante as pessoas. Do 20 ao 10 é dos 20 aos 10, é exato. Se eu falo para você que meu stop é sempre do 20 ao 10, vai ser no 10 ou vai ser um ponto abaixo da mínima, vai ser no 9. Então, se for do 31 ao 21, meu stop vai estar no 20. Se for do 50 ao 40, meu stop vai estar no 39, porque é o parâmetro que eu usei para referenciar o meu stop. Se eu falo para você que meu alvo é sempre o meu risco mais 1, eu estou sempre objetivo. Agora, aquilo que é absorção para você e que faz sentido para você e te passa segurança para você entrar, às vezes não passa para mim, às vezes não passa para o Gui, às vezes não passa para o seu amigo que você opera. E tudo bem. Só que o que a gente precisa entender aqui? Que dentro dessas 5 informações que são passíveis para a gente entrar em uma operação, a única informação que precisa, entre aspas, precisa e pode ser subjetiva é o seu gatilho de entrada. Porque aqui pode ser um que no gatilho, pode ser uma leitura de força, pode ser uma absorção, pode ser uma exaustão, pode ser absorção passiva, pode ser absorção ativa, independente do que vai te passar segurança para entrar. Você só está autorizado a entrar desde que você tenha região, stop e alvo. Por quê? Só de você entrar na região, você já está com metade da sua assertividade do mês garantida. Só de você ter o seu stop bem definido, ali perdendo a sua região, estando técnico, você já tem uma operação bem montada. O alvo, aqui ele vai te dar risco-retorno. Então, a linha de raciocínio vai ficar assim, ó. Eu estou na região, a região me autoriza a entrar? Me autoriza. Meu stop cabe dentro do meu gerenciamento? Cabe, então me autoriza. O meu alvo paga meu risco? Paga, então me autoriza. Se eu tenho esses critérios objetivos para poder entrar na operação, agora eu vou poder entrar na operação mediante o meu gatilho de entrada. Depois que você entrou, você vai focar na condução. Então, você vai dividir a sua leitura em etapas, você não vai ficar o tempo todo só olhando para o fluxo, até porque se você for olhar para o fluxo o tempo todo, você vai ver absorção e exaustão o tempo todo. E isso não acontece. O que é o medo de ficar fora da operação? É quando você está valorizando muito mais o seu gatilho de entrada do que o mercado estar na região. É você pegar esse gatilho aqui, ó, e deslocar ele para cá. Então, você vai primeiro olhar o fluxo, depois você vai ver a região. Aí, o que acontece? Você entra na operação, a operação vai para o entra na sua região, seu stop está lá, te violina e paga. E isso acaba gerando uma experiência negativa, isso acaba gerando você frustrações. Por que é importante que você parta do princípio que as 3 primeiras informações sejam objetivas? Pelo seguinte motivo: tudo aquilo que é subjetivo, ele exige de você um emocional extremamente equilibrado. Então, todas as vezes que você precisa interpretar uma informação, o seu estado emocional vai influenciar nessa informação, nessa interpretação. Por exemplo, aquele dia que você acorda meio borocochô, aqui em Ribeirão a gente fala assim, que você acorda meio moadinho, aí você fala assim, meu Deus, que dia ruim, não devia nem ter levantado da cama. Por mais que aconteçam coisas legais, por mais que o dia tá azul, tá lindo, aconteceram coisas legais, às vezes você vai sair para comer num restaurante, às vezes te chamam para sair e você fala assim, não estou afim. Você começa a ver aquele dia como um dia muito ruim, por conta do seu estado emocional. Então, bom dia para você, para mim não. Só que, imagina um dia que você acorda super disposto, super feliz, super descansado, por mais que está chovendo, você fala assim, nossa, que bom que está chovendo, né? Tava muito calor, tá tirando esse mormaço, tira um pouco da terra. Então, a maneira como você vai interpretar situações depende do seu estado emocional. Agora, vamos lá. Se a gente está falando aqui que um dos pilares da consistência é a objetividade
e você parte do princípio que aquilo que é a sua informação principal, que é o fluxo, depende do seu estado emocional para todos os dias você conseguir fazer da mesma forma, você concorda comigo que você vai ter um problema? Por que que você vai ter um problema? Porque todos os dias as suas emoções vão estar de uma forma diferente. Você é um ser humano. É aí que entra o segredo dessa sequência. Quando a gente estabelece as 3 primeiras informações, sendo informações objetivas, aquilo que depende do seu estado emocional, ele já vai ser filtrado, porque tudo aquilo que passa segurança já foi avaliado. Não tem como você questionar isso aqui, ou tem ou não tem, ou é ou não é. Aí você vai olhar para o gatilho de entrada, mas como você construiu uma base segura aqui em relação a essas informações, o próprio estado emocional que você está não vai interferir aqui no seu gatilho de entrada. Feito isso, você vai se preocupar somente em conduzir. Então, nós vamos dividir a nossa leitura em 3 momentos. O primeiro momento é o momento de entrar, de buscar a operação. Quais informações você precisa se preocupar? Região, stop e alvo. Segundo momento, entrar na operação. Gatilho de entrada. Terceiro momento, permanecer na operação. Você vai olhar para o gatilho de entrada, caso este retorne para o seu preço de entrada, para a confirmação daquilo que você já usou, e condução. Nas minhas aulas de tela cega, vocês vão ver como que eu vou bater nessa tecla com vocês. Gente, região stop alvo, temos, agora a gente vai se preocupar em entrar. Entramos, agora a gente vai só conduzir. E vai ficar de exercício isso aqui para você. Treina essa sequência com as informações do seu operacional. O que é a sua região? Por que sua região é forte? Por que aquela região faz sentido para você? Se a região não fizer sentido para você, você não vai conseguir estopar nela. Por quê? Ah, eu tinha uma região para baixo que era mais forte. Já que eu tinha uma região para baixo que era mais forte, eu posso fazer um médio, né? Você percebe como que você vai dando margem para a sua dificuldade? Você vai dando margem ali para as suas vulnerabilidades, para você não ser consistente e não agir de uma forma padronizada? Stop. Que stop você aguenta que seja técnico? Que stop faz sentido para você? Por que que ali faz sentido? Alvo, a mesma coisa. Gatilho de entrada também e condução. A partir daí, nós temos o segundo pilar, que é o pilar da autopercepção. Como o próprio nome diz, é perceber a si mesmo. Por que que esse pilar ele é extremamente importante? Porque depois que você já tem a sua técnica pronta, e acredito que muitos aqui já têm a sua estratégia definida, o que começa a atrapalhar é o seu emocional, e é aí que a gente entra. Por que que o seu emocional começa a atrapalhar? Por conta daqui, ó. Se você não monitora aquilo que causa sua emoção, aquilo que causa seus pensamentos e aquilo que causa seus comportamentos, você não entende onde que você precisa mexer para resolver. Então, quanto mais você percebe aquilo que se passa com você, a ponto de conseguir falar assim, poxa, toda vez que eu sinto medo, a operação seria vencedora. Então, eu vou me comportar a partir do medo de uma forma que me favoreça. Depois a gente vai ter uma aula sobre dias de fúria, a gente vai ter aula sobre hesitação, então a gente vai recuperar tudo isso aqui que a gente está falando. Mas eu preciso que você entenda. Quando eu falo para você, você está com o seu pilar da objetividade definido? Você trabalhou os 5 passos da objetividade? Ah, Natália, não trabalhei. Então, se a sua técnica não está estruturada, você vai ter muito mais variações no seu emocional do que você precisaria ter. Então, eu deixei algumas perguntas aqui para vocês. É extremamente importante que vocês respondam essas perguntas todos os dias a partir do dia que você assistir essa aula, para você monitorando, para você ir criando conteúdos e informações sobre você, para aí, com as próximas aulas, você conseguindo ajustar todas essas informações. O que é importante aqui, gente?
Quando a gente cria um operacional para operar no mercado, a gente tem o quê? Que um conjunto de informações cria uma previsão do que pode acontecer, teoricamente. Aquele conjunto, aquela região com aquele stop, com aquele alvo, com aquele gatilho, sugere uma alta, sugere uma queda. Essa é a parte técnica. O que muitos aqui não têm é uma estratégia para o emocional. O que é a estratégia para o emocional? Como que você vai se proteger de você mesmo? Que conjunto de pensamento, de emoção e de comportamento sugere um dia de fúria, sugere uma alta na sua ansiedade, sugere uma confiança exagerada que vai fazer você tomar decisões no mercado que não são favoráveis para você. É a mesma coisa, a gente tem que dividir duas técnicas: a técnica mercado e a técnica seu emocional. Então, quando você recolhe essas informações aqui, a gente vai começar a fazer esse planejamento. Então, quais emoções você sente antes de operar e durante uma operação? E quais emoções você sente após um gain e depois de um loss? E a gente vai aqui, ó. Quais pensamentos você percebe antes do mercado abrir? E antes de fazer uma operação? E depois que você fez uma operação? E durante uma operação? Quais comportamentos você percebe no seu dia a dia com o mercado? O seu comportamento muda após um dia de gain e após um dia de loss. Então, o que você vai fazer? Você vai sair dessa aula aqui com dois exercícios que você tem que fazer. Primeiro, descrever o seu operacional, partindo do processo de tomada de decisão ser padronizado todas as vezes, conforme a gente falou nos slides anteriores. E começar a monitorar as suas emoções, os seus pensamentos e os seus comportamentos antes, durante e após uma operação. Porque daí você vai conseguir criar todos os elementos possíveis para você fazer a sua estratégia, tanto técnica quanto emocional. O terceiro pilar, a gente tem aqui o pilar do respeito. O que é o pilar do respeito? É aquele que é resumido em uma frase extremamente simples: conhece-te a ti mesmo. O que eu quero dizer com essa frase é o seguinte: o gerenciamento que seu amigo usa às vezes não faz sentido para você, pagar para ver que faz sentido para o seu amigo às vezes não faz para você, operar com 10 contratos que faz sentido para o seu amigo às vezes não faz para você, fazer giro para frente que às vezes seu amigo faz e você não consegue fazer, às vezes não faz sentido para você. Trabalhar a região às vezes faz sentido para você e não faz para o seu amigo. Então, quando a gente está falando de respeito, a gente está falando aqui: conheça quais são as suas qualidades, quais são as suas dificuldades, para que você consiga, com a sua estratégia, estar sempre alinhando isso. Senão você vai ficar numa expectativa de que eu preciso fazer da forma A, porque a pessoa que é referência para mim faz da forma A e para ela funciona. Tá, só que às vezes o perfil de risco daquela pessoa é diferente do seu. E às vezes você vai ficar se cobrando de se expor numa operação, de pagar para ver numa operação, de colocar o seu emocional tão exposto que o aproveitamento que você vai ter dos seus trades vai ser muito inferior àquilo que você teria se você tivesse respeitado os seus limites. Aquilo que você teria se você tivesse feito o quê? Operado de acordo com o seu perfil. Então, o pilar do respeito, ele é muito importante porque ele vai trazer para você um reconhecimento das suas limitações e um reconhecimento das suas qualidades. Vocês vão ver ao longo das aulas de replay, que é muito interessante, a forma como o Gui opera e a forma como eu opero. Ambos tiramos dinheiro do mercado e vivemos de day trade. Qual que é a diferença? Toda. O perfil de risco do Gui é 10 vezes maior que o meu. Os gatilhos que o Gui usa para entrar são diferentes do meu. O tempo de reação do Gui é diferente do meu.
A confiança que o Gui sente para segurar uma operação, para girar para frente, é muito diferente da minha para segurar uma operação. Eu não giro para frente, por exemplo. E eu sou menos trader por isso? Eu sou menos operadora por isso? Não. É a minha dificuldade e a minha qualidade ajustada àquilo que eu preciso fazer para conseguir o quê? Ser consistente. Então, retomando aqui, o que nós temos? Objetividade, saiba exatamente o que você opera, como você não pode ter dúvidas em relação a isso. Por que você não pode ter dúvidas em relação à forma como você opera? Porque na hora que o mercado te surpreender com alguma informação, você não pode, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Ai, pago para ver, não pago para ver. Por quê? Porque você vai entrar lá no que eu falei para vocês. Deixa eu voltar aqui. Você vai voltar aqui, ó, para o subjetivo. E se naquele dia você está mais confiante, você vai pagar para ver. Naquele dia, se você está um pouco mais inseguro, você vai fazer o quê? Zerar a operação. E o que vai acontecer? Você vai sempre escolher o errado. Porque é isso que a gente faz. Quando tem que pagar para ver, a gente não paga. E quando não tem que pagar, o que a gente faz? A gente paga e a gente está sempre errando. Parece uma igual prova, né, de ABCDE de escola. Você fica entre duas e você escolhe sempre a qual. Eu sempre escolhi a errada. Então, no mercado não vai ser diferente, tá, gente? É uma brincadeira. Mas quanto menos você depender do pilar, da interpretação, de ficar dependendo com que seu estado emocional esteja todas as vezes extremamente equilibrado, perfeito, para que você faça um bom processo de tomada de decisão, você vai ter um problema. Então, objetividade, autopercepção. Eu até pus uma foto de um espelho aqui. Olhe para você, identifique seus pensamentos, identifique suas emoções, conheça você. E respeito. Respeite os seus limites. Gente, essa foi a nossa primeira aula. Esse é um dos pilares, né? É a aula mais importante que a gente vai ter aqui no curso. Você precisa estar muito familiarizado com o que a gente falou aqui hoje, principalmente no pilar objetividade e autopercepção. O respeito ele vai acontecendo ao longo do tempo, conforme a gente vai tendo as outras aulas, tá? Eu vou deixar também disponível aqui uma atividade para você descrever o seu operacional e deixar tudo certinho. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tanto lá no Instagram do Clube do Replay, no psico.nataliagarcia, no grupo do Telegram, qualquer coisa, a gente está aqui à disposição para auxiliar vocês. Um grande abraço e até a próxima aula!